Eu queria de verdade ativar pelo menos uns 20 incendiários aqui nesse auditório, pelo amor de Deus. Tem algum incendiário comigo aí de verdade? Aqui tem 2, 3, tem algum incendiário aqui? Mais 1, 2, 3, ok. Cada 10 pessoas um incendiário, o nível tá bom, a proporção tá boa. São pilares de inflamação. Por que você usa esse termo, André, incendiários? Incendiários são pilares de inflamação. É aquele cara que está queimando do teu lado e ele está queimando tanto que ele te incomoda. Tem uma hora que você fala, irmão, na moral, vou começar a queimar também. É isso aí, filho. Tem que soltar assim, ainda bem que eu vi hoje, papai. Hoje eu quero falar sobre um ano incrível. Que ano incrível é esse, pastor? É o ano que está começando. O melhor ano das nossas vidas, um ano de avanço, um ano de recomeço. E eu queria falar não só sobre o que a gente pode viver esse ano, mas principalmente hoje, talvez seja uma série nesse primeiro início do ano, nesse primeiro mês do ano. Eu quero falar sobre o que pode parar você em 2021. Porque eu acredito, irmão, que tem muita gente que não está avançando, não porque não sabe o que precisa fazer, mas porque está negligenciando aquilo que pode te parar. A gente tem uma quantidade grande de atletas aqui na nossa igreja. Tem um, inclusive, agora aqui no nosso auditório. A gente tem uma quantidade grande de atletas que acompanham online. E se tem uma coisa que todo atleta de ponta aprende, é que não é o potencial dele que vai determinar onde a carreira dele vai, mas é o quanto ele é zeloso com aquilo que pode pará-lo. Eu vou dar exemplos, irmão. Quantos grandes jogadores de futebol ou atletas de ponta não fizeram mais do que poderiam, porque o after, a noitada, a falta de compromisso, a falta de caráter, a falta de zelo com o próprio corpo, com o próprio potencial, tirou deles talvez metade do que eles poderiam ter construído como legado. Então, na verdade, não é falta de potencial. A gente olha para alguns caras e fala, uau, jogou a carreira inteira fora, jogou uma história inteira fora. Por quê? Não é porque faltava potencial, mas faltou freio para colocar ele nos trilhos e no lugar certo, e na velocidade certa, e avançar no tempo certo. Eu lembro como se fosse hoje, eu era bem moleque, e tinha um auto center lá na cidade que eu nasci, em Cabo Frio, chamado Ricamar Pneus. Um beijo para a galera da Ricamar, Rodrigo. Ele sempre... tá animado aqui hoje. Ele sempre incentivava os projetos. Desde que eu era pequeno, levava para lá alguns projetos. Ele, não, eu vou ajudar. Eu queria fazer missões na Bahia. Não, a gente vai ajudar. Então, eu lembrei que uma vez, quando eu era bem pequeno, eu fui lá com meu pai trocar o óleo do carro e tinha um comercial da Pirelli. Não sei porquê, mas eu lembrei disso agora. E o comercial era um carro incrível, sei lá, uma Ferrari, uma Lamborghini. E os pneus da Pirelli estavam dizendo assim, potência não é nada sem controle. Eu acho que talvez isso defina o que é 2021. Potência não é nada sem controle. Potencial não é nada sem autorresponsabilidade. Promessas não são nada sem que tenhamos fé para vivê-las. Então a grande verdade é que toda pessoa na face da terra que foi gerada no ventre de uma mulher carrega uma promessa de Deus. Toda pessoa na face da terra que foi gerado carrega uma promessa de Deus. Então, se toda pessoa que foi gerada no ventre de uma mulher carrega uma promessa do próprio Deus, a pergunta, irmão, não é se Deus tem promessas para mim. A pergunta é o que eu estou fazendo com as promessas que Ele tem. Eu quero viver algo incrível em 2021. Eu quero liberar uma palavra sobre você, irmão. A gente precisa entender que aquilo que vamos viver ou deixar de viver, se vai ser pleno ou parcial, se vai ser incrível, se a gente vai se frustrar, hoje, depois que Deus liberou cada uma das promessas, hoje tem muito mais a ver com como a gente se porta do que com aquilo que Ele já disse que faria. A palavra nos garante, irmão, que para todas as promessas feitas por Deus, segundo aos Coríntios 1:20, em todas elas nós temos em Cristo o sim. Irmão, o Deus que libera a promessa é o mesmo Deus que o Filho dele diz sim para essa promessa. Você percebe que nessa equação só está faltando saber o que a gente vai fazer com a promessa? Deus está dizendo, eu já fiz a promessa, o meu filho já disse sim para a promessa. A minha pergunta, André, é o que você vai fazer com a promessa? Então hoje eu quero falar um pouco sobre o que pode parar você em 2021. Você está comigo ainda? Diga amém. Não dá para ser simplista, não é uma coisa só. O que vai me parar? É uma coisa só? Não. Eu acho que são várias e cada um aqui talvez tem a sua própria criptonita. Para alguns o que pode parar é falta de fé. Isso é lógico demais. As coisas têm que fazer sentido para você acreditar que vão acontecer. Talvez para outros o que pode parar é falta de visão. Você é sonhador demais, mas falta uma clareza de visão a respeito do que Deus está te chamando para construir. Talvez para outros o que pode te parar em 2021 é constância. Você é empolgado demais,
mas a tua empolgação dura pouco. Talvez para outros o que está faltando, o que pode te parar em 2021, é a falta das pessoas certas te cercando. Quem seleciona, quem ouve, define o que vive. Você quer perder a alegria na igreja? Começa a caminhar com pessoas que não gostam da igreja. Você quer perder a tua expectativa em milagres? Começa a caminhar com pessoas que não vivem milagres. Você quer começar a se tornar cético? Começa a caminhar com pessoas céticas. Agora, da mesma forma, irmão, você quer queimar por Jesus? Caminhe com quem queima mais do que você. Você quer ser mais apaixonado? Caminhe com quem está ainda mais apaixonado do que você. Eleva o nível, irmão. A grande verdade é que às vezes a gente prefere estar num lugar confortável em que o sucesso dos outros é comparado ao nosso e as qualidades dos outros são comparadas às nossas, para que aquilo não nos constranja. Só que o que vai mudar a tua história não é você mergulhar numa zona de conforto, é você correr atrás de uma zona de propósito, onde tem gente melhor que você, queimando mais que você, correndo mais que você, porque isso te inspira. Eu passei alguns dias em Orlando e a gente tem vivido algo sobrenatural no online, mas localmente a gente está engatinhando, irmão. Passei alguns dias em Orlando, voltei, falei com o Leandro, falei com a Kezinha, falei com algumas pessoas do time. Eu falei, cara, eu voltei inspirado, eu vi tanta coisa incrível lá. Eu vi empresários que se mobilizaram e falaram, pastor, você quer fazer o Christmas Land? A gente vai bancar $45 mil investido num evento que tocou judeus, ateus, cristãos, mudou o circuito da International Drive. Por quê? Porque é uma visão clara a respeito do que deve ser feito e pessoas dizendo, eu quero fazer parte dessa visão. Eu vi crianças cantando no coral, eu vi o Kids entupido de crianças. Eu vi famílias apaixonadas na virada, eu vi um sold out numa igreja brasileira na virada, pessoas querendo entrar e não podia porque não tinha mais espaço. Irmão, eu vi milagres, cura, eu vi tanta coisa, e você precisa caminhar ao lado de quem te inspira, a ponto disso constranger você em amor a te fazer correr atrás disso também. Mas às vezes a gente acaba preferindo, eu prefiro estar num lugar que não me constranja, com pessoas que o sucesso delas seja muito parecido com o meu. Por quê? Porque a falta de sucesso deles não expõe a falta do meu sucesso também. A falta de paixão deles não expõe a minha falta de paixão também. A falta de expectativa deles não expõe a minha falta de expectativa também. Irmão, isso é um suicídio ministerial. Isso é a pior escolha que você pode fazer. Porque quando tem alguém queimando e você não está, a paixão dele expõe a sua falta de paixão. Quando tem alguém apaixonado e você não é, a paixão dele expõe a sua falta de paixão. Quando tem alguém cheio de profundidade na palavra e você não tem profundidade, a profundidade dele expõe o quão superficial na palavra você é. Pastor, isso é ruim? Não, isso é libertador, irmão. Porque quando eu vejo o que Deus fez na vida do meu irmão, eu tenho a plena convicção, Deus pode fazer na minha vida também. A palavra de Deus diz, olha, aqueles que querem sabedoria, peçam a Deus, porque Ele dá livremente. Você quer fé? Ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu quero esperança, então mergulha no Deus de esperança e paz. Pastor, eu quero direção, então procura no maravilhoso conselheiro as direções certas. Pastor, eu preciso de um refúgio, então descansa na habitação dele, e você vai descansar na sombra do Onipotente. A palavra de Deus diz, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você percebe, irmão, que tudo que você precisa já está disponível nele? Você quer descanso? Eu poderia falar dezenas de versículos sobre descanso, sobre esperança, sobre fé, sobre renovo, sobre cura, sobre provisão, sobre prosperidade, sobre propósito, sobre identidade, sobre milagres, sobre promessa. E desculpa estar falando tão rápido, é porque eu tenho muito para entregar hoje. Você está recebendo alguma coisa, amém? Só que é difícil, porque a gente se fecha. Irmão, enquanto nós não fizermos coisas novas, não estamos abertos para o novo. Enquanto a gente não mudar algumas formas como a gente flui, a gente não vai experimentar um fluir novo em nada, em nenhuma área da nossa vida. Você quer um exemplo? Uma das maiores dificuldades para um pastor hoje é falar sobre finanças, porque estamos fechados para o Deus das finanças, estamos fechados para o Deus da provisão. Queremos ouvir o que Deus fala a respeito de milagres de provisão, mas não queremos ouvir o que Deus espera de nós quando o assunto é provisão. Então, um povo que não entende princípios fundamentais a respeito das riquezas que Deus quer liberar, é um povo que nunca vai experimentar riquezas. Então a questão não é se Deus não pode, a questão é, estamos abertos para ouvir o que Ele fala a respeito disso? Tem muita gente que não está experimentando cura em Deus. Por quê? Porque Deus não pode curar? Não, irmão. Eu tenho que ter esse entendimento. Guarda essa chave, pega isso, irmão.
Todas as vezes que algo que a palavra de Deus diz que está acessível em Deus, não está fluindo sobre mim, eu preciso entender que nunca é culpa dele, é sempre por alguma falta minha. Eu lembro de uma pergunta que eu recebi no stories do Instagram um tempo atrás. A mulher falou assim: pastor, eu já estou ficando chateada com o Espírito Santo, porque ele não fala comigo. Eu falei: irmã, só o fato de você achar que a culpa é dele, não sua, o problema é dele, não seu, já deixa claro que ele está falando, é você que não consegue ouvi-lo. Porque se eu não consigo ouvir, é mais fácil falar: Deus parou de falar. Se eu não consigo enxergar o que Deus está fazendo, é mais fácil eu falar: Deus parou de fazer. Se eu não consigo experimentar aquilo que Deus disse que faria, é mais fácil eu falar: Deus se esqueceu de mim. Irmão, Deus não esqueceu de nenhum de nós. A palavra de Deus diz: pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, e eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Guimarães Rosa tem uma frase dele que eu achei incrível. Ele diz o seguinte, acho que está aqui no final, eu anotei, eu falei: cara, acho que não vou falar não, mas vou falar. Só tem que achar, vou achar. Ou não, né? Guimarães Rosa, ele diz assim: quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Pastor, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo claro. Você está de pé. Isso já é um milagre. Você está aqui, segundo milagre. Você está com expectativa para esse ano, terceiro milagre. Tem alguém da tua família que você ama que está próximo, quarto milagre. Deus não retirou de você o fôlego que Ele depositou, quinto milagre. Deus ordena que o teu coração continue batendo e Ele não parou até agora. Quinto milagre. Você pode ir enumerando cada um deles, irmão. Você consegue ouvir o que eu falo? Sexto milagre. Você consegue me enxergar? Sétimo milagre. Se acabar o culto, você quiser me dar um abraço, você consegue me tocar? Sétimo milagre. Cada um dos seus sensores está funcionando. Cada um, irmão, dos seus sentidos, cada uma das suas promessas continuam vivas. Já tentaram roubá-las de você, mas olha para você, você está de pé, sinal que o inferno não conseguiu te parar. Só que a gente tem essa capacidade incrível de olhar para aquilo que ainda não aconteceu, para aquilo que a gente acha que Deus não está fazendo, quando na verdade Ele está falando: ei filho, olha para aquilo que eu já estou fazendo. Todas as vezes que eu pensar, guarda essa chave, irmão, que Deus não está falando, eu preciso lembrar: com certeza sou eu que não está ouvindo. Todas as vezes que eu pensar, Deus não está fazendo, eu preciso me lembrar: não, peraí, sou eu que não consegue enxergar aquilo que Ele está fazendo. Não tem nada que sobre em mim que falta em Deus, é sempre o contrário, irmão. Tudo que falta aí na gente, sobra nele. Tudo que falta em nós, sobra em Deus. Tudo que falta na criação, sobra em Deus. Vou repetir isso mais uma vez e pega essa chave. Tudo que falta em nós, sobra em Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos e honra ungindo a cabeça, e o nosso cálice Ele faz transbordar. É como se eu pegasse um copo aqui e eu ficasse derramando água nele. Irmão, a palavra não está dizendo que Deus vai nos encher na presença dos inimigos. Está dizendo que Deus vai nos transbordar. É porque Deus, Ele tem, eu vou botar entre aspas essa frase que eu vou usar agora. Deus, Ele tem um problema com medidas. Deus, Ele tem um problema com medidas. E é por isso que a gente está de pé. Que a mão de Deus, a mãozinha de Deus é pesada. Já conheceu aquele tio chato que tem a mãozinha pesada? Eu tenho um tio assim, todo Natal chegava e aí botava a mão e apertava aqui, e machucava, falava: desculpa, a mão do tio é pesada. Coloca uma bola de sorvete, o cara bota meio quilo de sorvete. Tio, coloca um pouquinho de feijão para mim, o cara bota... É uma mãozinha pesada, mas glória a Deus, eu creio que a mão de Deus é pesada, se Ele tem um problema com medidas. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Tudo que Ele faz é super abundante. Então Ele não se satisfaz em encher a criação. Ele faz com que a criação transborde. Por quê? Porque quando enche você, diz respeito a você. Mas quando transborda de você, vai tocar os lugares por onde você passar. Essa é a chave, irmão. O homem que tem tudo que precisa é um homem próspero. Mas o homem que tem além do que precisa, ele se torna canal de provisão para quem precisa, resposta de oração para quem clama. É por isso que Provérbios 11:25 é uma verdade. O generoso prosperará, porque aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Você decidiu: não quero ser uma taça cheia, eu quero ser uma fonte.
Eu não quero que o Senhor enche para mim, eu quero que o Senhor me faça transbordar e encher a outros, eu quero tocar a outros. Irmão, a palavra nos garante, olha, se você crer em mim, beber do que eu tenho para te dar, do seu interior fluirão rios de água viva. É sempre de dentro para fora, é sempre de nós para o outro. É um fundamento básico da fé. Eu acho que o Lê já ministrou sobre isso também. Um dos fundamentos básicos da fé, irmão: nenhuma árvore gera um fruto para alimentar a si mesmo. Você pode pegar a macieira mais bonita do mundo, você pode pegar a maior macieira do mundo, ela nunca experimentou nenhum dos seus frutos. Já para pensar nessa loucura? Olha que louco isso. Meu avô era português, ele amava uvas. No quintal de casa ele fez uma parreira que fala, né? E sempre que a gente chegava lá, ele pegava um cacho de uva e forçava a gente a comer tudo. Como todo bom português, é bem generoso com comida. E a gente não queria mais e come de novo. Quando minha mãe foi visitar nossa família em Portugal, um beijo, tem uma galera de Portugal. Eu lembro que eles comeram camarão um dia e falaram: uau, tá uma delícia. Vocês gostam de camarão? Sim. Eles comeram camarão um mês inteiro em todo qualquer prato que tinha. Tinha cozido, depois camarão. Eles iam comer não sei o que, camarão, porque é a linguagem deles, eles são generosos nesse aspecto. E olha só que interessante, irmão, as parreiras do meu avô, por mais que tenham alimentado todos os meus primos, nunca experimentaram do próprio fruto. Isso é muito forte. Por quê? Porque a árvore não dá fruto para si mesmo. Isso é quem ela é. Por que você continua frutificando se você não experimenta nenhum dos seus frutos? É porque é quem eu sou. A árvore não faz força para dar fruto, irmão. Isso é quem ela é. Você pode pegar uma semente, ela está há anos ali, incubada. Nada acontece enquanto ela não morre. Enquanto ela está viva, nada acontece. Mas depois que você enterra, ela morre. Aí começa a maior explosão da história dela. A maior explosão de toda semente acontece num ambiente em que ninguém vê. Você coloca debaixo da terra, agora está longe dos olhos. Começou o maior milagre de multiplicação da história. Uma semente. Irmão, Jesus compara a semente ao reino. Jesus compara a semente à fé. Por quê? Porque sementes são um exemplo claro de algo pequeno aos nossos olhos, mas que carrega um potencial absurdo aos olhos de Deus. Se você tiver fé como de um grão de mostarda, até aquela época, eu não sei se hoje já foi superada, se a gente já entende que tem uma semente menor, mas até aquela época era a menor semente conhecida pelos homens, semente de um grão de mostarda, e quando era plantada, ela criava uma árvore grande, que as aves dos céus, elas repousavam sobre ela. A palavra está dizendo, olha, a fé, se for tão pequena quanto, vai gerar algo tão grande quanto. Eu queria que você tivesse esse entendimento, irmão. A gente tem que entender, Deus, o que você quer fazer comigo, o que você tem preparado para mim, qual parte da história eu ainda não entendi, qual parte da história eu ainda não avancei, qual parte da história eu ainda não dei o shift, o que eu preciso fazer que eu ainda não fiz, o que eu preciso mudar que eu ainda não mudei, o que eu preciso. É um exame de autoconhecimento, irmão, de autorresponsabilidade, porque o que está frustrando o nosso destino em Deus também é uma autossabotagem. A autossabotagem está parando muito mais pessoas do que as armas preparadas contra nós. A palavra de Deus diz que elas não prosperarão. Agora, uma arma que nós preparamos contra nós mesmos, quem é que pode anulá-la? Pastor, qual é uma arma que eu posso preparar contra mim? Começar a se mover por lógica. Paulo diz, olha, irmão, vocês que foram salvos pela graça, vão voltar agora aos antigos rudimentos, vocês vão voltar agora aos antigos princípios da lei. É um povo alcançado pela graça que abriu mão da graça para voltar para a lei. Tem pessoas alcançadas pela fé que estão abrindo mão da fé para voltar para a lógica. Tem pessoas tocadas pelo espírito de vida que estão abrindo mão desse espírito que envolve para começar a... Irmão, na boa, uma das coisas que mais me incomoda, e eu falo incomoda, eu acho que é o melhor termo para isso mesmo, brasileiros na América, é que a gente acreditou em algum momento nessa mentira de que falta de expectativa em relação ao que Deus vai fazer significa maturidade. Não, irmão, cuidado. Você que está aqui, você que é brasileiro em qualquer lugar do mundo, somos mais de 5.200 agora. Você que é brasileiro está no Uruguai, Canadá, Inglaterra, Itália, Portugal, Paraguai, Angola. Irmão, cuidado com essa mentira. Talvez você não se tornou maduro, você só se tornou frio, você não tem expectativas em relação ao que Deus vai fazer. Cuidado. O que mudou a história da mulher do fluxo de sangue não era o fato de Jesus passar lá. Pega essa chave, irmão. Porque Jesus passou em inúmeros lugares, existiam naquele mesmo dia milhares de pessoas e a Bíblia não relata o milagre de outras, só relata o milagre dela.
Por quê, André? Porque o que vai mudar a tua história não é a notícia de que Jesus está perto, é você sair do lugar que está e correr para tocá-lo. Jesus está passando aqui no Little Haiti, ok, vai mudar o quê? Nada. Agora eu saio do meio da multidão e começo a correr em direção dele, porque sei que se eu tocar na veste dele, certamente serei sarado. O que mudou na história? Foi Jesus passar na minha rua? Não, foi eu correr na direção dele também. A gente fica passivo, não, mas Deus sabe do que eu preciso. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Pergunta que Jesus mais fez, irmão, enquanto caminhou na terra: o que queres que eu te faça? Ele vê um cego, todo mundo sabe que o cara quer enxergar. Aí Jesus fala: ei, o que queres que eu te faça? Um paralítico, o que queres que eu te faça? Um leproso, o que queres que eu te faça? Eu já falei sobre isso inúmeras vezes, mas talvez seja novo para alguém. Irmão, o fato não é só Ele saber o que você precisa, Ele quer ouvir de você. O que você quer que eu te faça? Porque quando a gente expressa a nossa necessidade, a gente se expõe, a gente dá o primeiro passo. O que pode parar você em 2021? Falta de posicionamento, falta de atitude, falta de ousadia, falta de passos de fé. Para dar o primeiro passo: pastor, eu estou com medo. Irmão, vai com medo mesmo. Pastor, eu tô com dúvidas. Vai com dúvidas. Não tem lugar mais seguro, irmão, do que correr risco com Deus. Não tem nada mais seguro do que correr riscos com Ele. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu quero finalizar essa mensagem com a segunda parte dela que eu deixei para a noite. Deixa eu saber quanto tempo eu tenho de mensagem. Se deixar, a gente vai mais meia hora aqui. Vocês me dão mais 10 minutos? 10 minutos, alguém me dá 10 minutos? 20? Obrigado, Maiquinho, tamo junto, irmão. Hoje pela manhã eu falei sobre o poder de decidir. A gente precisa decidir. Os coaches dizem que isso tem a ver com autorresponsabilidade. Eu gosto de chamar isso de posicionamento. É a tua decisão que vai definir. Irmão, olha para mim. O que vai definir o teu 2021 não são as suas intenções, são as suas decisões. Tem muita gente com boas intenções, com péssimas decisões. Tem muita gente com ótimas intenções. Qual que é a sua intenção? Eu quero ter um ministério que vai tocar minha geração. Eu quero, ok. Quais foram suas decisões? A Bíblia permaneceu fechada, o meu coração permaneceu distante, me cerquei de pessoas que não me impulsionavam para o meu propósito, e aí depois a gente se assusta: Deus, por que não está acontecendo o que você prometeu? Deus está falando: porque você não está no lugar que deveria estar. Mas eu quero finalizar falando um pouco sobre a gente abrir mão desse vitimismo. Todos nós enfrentamos dores, irmão. 2020 é um ano em que eu acho que ele deu um reset na nossa geração, porque todo mundo perdeu algo em 2020. Se você perguntar para mim como foi 2020, o melhor ano da minha vida, sem exagero, o ano em que nasceu meu filho, o ano em que a igreja avançou, o ano em que a gente tocou milhares de pessoas, o ano em que dentro do meu quarto, com um celular, a gente tocava 16 mil pessoas, cegos sendo curados, paralíticos sendo curados. Eu nunca vi algo tão poderoso, irmão. Como foi 2020? O ano em que Deus moveu pessoas de outros lugares para abençoar a nossa igreja. A gente avançou em maturidade, em experiências com Deus. Foi um ano incrível, mas também teve perdas. Um ano em que eu fui levado ao limite da exaustão, um ano em que eu quase estafei, um ano em que a gente foi afrontado, um ano em que a gente estava entre fechar as portas e manter a igreja dia após dia lutando. Irmão, foi um ano difícil, um ano que eu tive que sentir a dor do luto de alguns. Vejo gente brincando com Covid. Eu tenho amigos que perderam pais de verdade para o Covid, a gente de verdade que teve perdas de verdade. Então o que a gente precisa entender é que todo mundo perdeu algo nesse ano, e talvez por isso seja um ano atípico, porque não é um ano em que uma parte de nós perdeu, é um ano em que todos nós perdemos. Você está comigo ainda? Diga amém. Todos nós perdemos, irmão, todos nós enfrentamos dores, perdas, lutas nesse ano. Todos nós fomos vítimas de alguma coisa. E é essa chave que eu quero liberar sobre você. A gente vai finalizar aqui, não se distrai. Todos nós fomos vítimas de alguma coisa. Alguns vítimas de perdas familiares, alguns vítimas de falência, outros vítimas da crise, outros vítimas da pandemia, outros vítimas da dor, outros vítimas do medo. Agora, o que vai mudar a tua história em 2021 é você entender claramente a diferença entre ser vítima e ser vitimista. Davi foi vítima de Saul. José foi vítima dos seus irmãos.
Jesus se fez vítima por nós. É diferente. É muito diferente. Mas Davi reinou apesar de Saul. José governou apesar dos seus irmãos. E Jesus entregou o governo para todos nós. Você percebe que todos foram vítimas de alguma forma. O que mudou a história deles não é se eles foram vítimas de algo, é o que eles fizeram a partir daquilo que fizeram com ele. Irmão, guarda essa chave em nome de Jesus. Não importa o que 2020 possa ter feito com você, não importa o que alguém possa ter feito com você, não importa o que alguém pode ter liberado contra você, não é isso que vai definir a tua história, é o que você faz com o que fizeram com você. Você está comigo? Ainda diga amém. Ser vítima é uma questão circunstancial. Ser vitimista é uma decisão existencial. Guarda isso. Eu quero liberar alguns fundamentos sobre sermos vítimas ou vitimistas. Primeira chave que eu quero compartilhar: ser vítima é uma circunstância, é circunstancial. Agora, decidir ser vitimista faz parte da tua existência. Você está deformando quem você é. A culpa é do pastor que não me enxerga, a culpa é do meu líder que não me ajuda, a culpa é dos meus pais que não acreditam nos meus sonhos, a culpa é da economia que mudou quando eu estava indo bem, a culpa é do Trump que mudou a lei migratória, a culpa não, irmão, a culpa não é de ninguém, porque nenhum deles segura o teu destino na palma das mãos. A minha história não depende do Trump, do dólar, da economia, dos meus antigos pastores. A minha história com Deus não depende se quem me empoderou até aqui continua vibrando comigo ou não. Não, a minha história depende de alguém que me conhecia antes do sistema religioso existir, antes do sistema econômico existir, antes do Trump, irmão. Imaginar que seria alguém, Deus já sabia quem eu seria e já liberava palavras a meu respeito. Mas e se alguma coisa vier contra você, irmão, segue o jogo, levanta, bate a poeira e dá a volta por cima. Resiliência tem a ver com a capacidade que a gente tem de se levantar depois de cair. Resiliência não tem a ver com não cairmos, tem a ver com não pararmos. Resiliência não tem a ver com não sermos testados, tem a ver com a gente não parar no meio das provações. Resiliência não tem a ver, irmão, com tudo dar certo sempre. Tem a ver com a gente saber que enquanto não aconteceu aquilo que Deus prometeu, não é o final da nossa história. Isso é resiliência, irmão. Sem romantismo, isso é real life. É o que é. Agora, a grande verdade, e essa segunda chave, é que o vitimista, ele prefere ter pena de si do que lutar por si. O vitimista, irmão, cuidado com isso, porque esse comportamento a gente vê demais nas igrejas. O vitimista só precisa de alguém para lamber as suas feridas. Cara, eu quebrei porque a economia é eu também. E aí fica um tentando justificar os problemas e a falta de sucesso para o outro. E aí os dois se sentem menos pior. Por quê? Porque conheceu alguém que está vivendo a mesma coisa que ele. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O fato de você conhecer pessoas que estão tendo a mesma dificuldade que você, o desafio que você, ou passando a mesma crise que você, não é para fazer com que você se acomode ou se sinta confortável. Você tem que chegar para o cara e falar: irmão, na boa, vamos romper? É como aqueles leprosos. Cara, vamos até ele. E foram curados. Porque é você quem decide, irmão. É você quem decide. Eu lembro de uma história com meu cunhado na época, namorava minha irmã. Um dia, e isso é real, um dia a gente estava conversando, eu falei: cara, lembra quando eu fui espancado na saída da boate em Cabo Frio? Você estava lá, não estava? Ele falou: eu estava lá. Cara, que loucura, né, mano? Fraturei a mandíbula, tive que fazer uma cirurgia. Fiquei com a boca amarrada há mais de um mês. Cara, que doideira. Mano, você estava lá quando eu bati de carro, lá em São Cristóvão? Lembra? O carro parou do nada, eu estava muito bêbado, bati atrás do Golf do cara lá que era zero. Lembra? Eu estava lá. Alguns já pegaram. Eu falei: mano, você estava lá naquela festa que eu fiz, que choveu pra caramba, deu polícia. Eu acordei no dia seguinte, cara, completamente sem saber o que tinha acontecido. Ele estava lá. Eu falei: mano, agora eu estou preocupado, porque nos piores momentos da minha vida você sempre estava lá. Você tem que começar a analisar, irmão, porque às vezes a gente vai trazendo para perto de si pessoas que não estão rompendo em alguma área, e isso deixa a gente mais confortável. O fato de ter pessoas que não estão rompendo não tem que acalentar o meu coração.
eu tenho que me inspirar em quem está rompendo e falar, cara, na boa, eu fui vítima das circunstâncias, mas isso não vai afetar a minha existência, isso não é quem eu sou. Isso pode até ter acontecido, mas não deformou quem eu sou. Você está comigo ainda? Diga amém. O vitimista, ele prefere assistir a sua história do que escrever a própria história. Ele tem sempre uma boa desculpa. Irmão, eu não lembro quem é o autor dessa frase, mas ele diz que quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. O que pode parar você em 2021? Você dar mais atenção para suas desculpas do que para suas promessas. Você gastar mais tempo olhando para o que não aconteceu em 2020 do que gastando tempo com aquilo que Deus quer fazer em 2021. Irmão, eu comecei esse ano com novos sonhos. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Então eu estou dizendo, Deus, me faz enxergar o que você tem para esse ano. Eu passei, acho que 8 dias em ócio criativo, entendendo o que Deus quer fazer esse ano. Hoje pela manhã acabou o culto, vieram 2 pessoas para a banda do LMC Music em inglês. Aí já veio mais um casal. O que você faz? Pastor, eu quero servir. O que você faz? Eu sou engenheiro de áudio e eu presto serviço para o Facebook, para não sei quem. Posso ajudar? Eu falei, claro, faz a acústica do nosso auditório. Aí daqui a pouco veio outro cara, quero ajudar. O que você faz? Eu faço isso, eu faço aquilo. E sabe o que eu percebi? Irmão, você só tem que se posicionar e nada vai faltar para a visão que Deus te deu. Vamos começar o nosso English Service. Deus acrescenta o pastor, acrescenta as famílias, acrescenta os tradutores, porque Deus envia a provisão antes da necessidade chegar. Vamos avançar no sul da Flórida, vamos começar G6 em Pampero, vamos começar G6 em Fort Lauderdale, vamos começar G6 em Deerfield, vamos começar. E aí o que acontece? As famílias começam a vir, as casas começam a se abrir. Por quê? Porque posicionamento gera milagres. Então o meu convite para você é você ter esse entendimento de que a única coisa que pode parar você no ano que começou é a falta de posicionamento em relação àquilo que só Deus pode fazer. O vitimista está sempre olhando para o problema, irmão. O otimista está sempre olhando para a promessa. O vitimista, ele prefere sempre caminhar por lógica. O otimista, ele decidiu sempre caminhar por fé. Guarda essa chave, eu finalizo aqui, irmão. Quando nada está acontecendo, é porque tem algum milagre que eu não estou enxergando. Tem coisas que Deus já começou a fazer no primeiro dia do ano, talvez você nem percebeu, irmão. Mas é você quem precisa se posicionar para que esse rio flua cada vez mais forte. Irmão, 2021 vai ser um ano absurdo para muitos de nós. Mas eu não creio num Deus que seleciona quem vai viver milagres ou não. Eu creio num Deus que liberou para todos nós as promessas, e é a gente que define o que vai viver nele ou não. Você está comigo? Amém? Queria te fazer um convite, fica de pé, eu quero orar com você, sem distração, fica de pé. Somos 6.600 famílias conectadas no online. Isso é um exemplo claro disso. Antes de começar o culto, eu orei, eu falei, Pai, eu creio que hoje a gente pode tocar 7.000 famílias nesse culto online. As famílias estão chegando. A palavra de Deus diz, irmão, determinando tu um negócio, sedes firme, a luz de Deus brilhará sobre os teus caminhos. Determinando tu um negócio, sedes firme, e a luz de Deus brilhará sobre os teus caminhos. 2021 vai ser do tamanho que os seus olhos conseguem enxergá-lo. 2021 vai ser de acordo com o tamanho e da quantidade de palavras que você está liberando sobre esse ano. Irmão, Deus não nos chamou para sermos reativos, Deus nos chamou para sermos proativos. Eu já falei sobre isso. A gente não pode começar o ano e falar, cara, vamos ver o que esse ano tem para mim. Esse ano não tem nada para você. E aí, qual que é a tua expectativa para 2021? Cara, vamos ver o que esse ano tem para mim. Esse ano não tem nada para você. Vou falar de novo, esse ano não tem nada para você. Então o que eu tenho que fazer, André? Ressignificar. Eu sei quem tem algo preparado para mim, eu sei em quem está a minha confiança, eu sei quem é a minha segurança, eu sei quem é a minha provisão, eu sei quem é a minha alegria, eu sei quem é a minha esperança. Então Deus é quem tem algo para mim, independente daquilo que o ano tem para fazer ou não. 2021, irmão, pode ser o ano do 15º lockdown. Eu creio que em Deus vai ser o ano do maior romper da minha história. 2021 poderia ser, eu creio que não vai, em nome de Jesus, mas poderia ser um ano de 3 ou 4 ou 5 ou 20 mutações genéticas do vírus. Mas em Deus nenhuma das minhas promessas foi anulada, porque quando Ele prometeu, Ele já sabia do que viria. Irmão, Deus não foi pego de surpresa com o Covid-19. Deus não foi pego de surpresa com a crise econômica. Deus não foi surpreendido.
Eu pincelei sobre isso hoje de manhã. Deus, Ele já era Deus quando a Babilônia foi construída, irmão. Os primeiros tijolos da Babilônia sendo colocados, Ele já sabia onde isso ia dar. Jardins suspensos, um sistema de canalização de água que há séculos atrás, milhares de anos atrás, já era absurdamente avançado. Primeiro sistema de pavimentação. Deus viu cada um dos tijolos. E Ele estava lá quando ruiu também. Ele viu Babel começando a ser construída, e Ele viu Babel sendo destruída também. Ele viu Saul assumindo o trono, mas Ele viu Davi assumindo também. Irmão, Deus nunca foi pego de surpresa. Nada parou a igreja desde o princípio, nada parou as promessas desde o princípio. Quando Ele fala: ei, Abraão, vai para fora da tua tenda e olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode, assim será a sua descendência. Irmão, existe uma linha teológica que acredita que aquele momento já era noite, era dia. Talvez isso seja ainda mais louco do que Deus pedir para ele contar. Deus está pedindo para ele contar algo que ele não pode ver. Ele está dizendo: ei, você consegue ver as estrelas? Não, então além de não conseguir ver, agora conta ela, porque assim será a sua descendência. É como se Deus falasse: aquilo que eu vou fazer vai além daquilo que você pode ver. Aquilo que eu vou fazer vai além daquilo que você pode contar. As minhas promessas não cabem dentro dos seus números. As minhas promessas não se limitam à sua lógica, irmão. Deus é Deus independente da circunstância. Então a pergunta que a gente tem que fazer não é: Deus, o que você pode? A pergunta que a gente tem que fazer é: Deus, o que você tem para mim nesse ano? Eu não abro mão de nenhuma das promessas que o Senhor tem para mim nesse ano. Feche seus olhos em nome de Jesus. Você que está em qualquer lugar do mundo, já somos 6.800 e Deus confirmando a palavra. Eu creio, 7.000 famílias tocadas no primeiro culto desse ano. Talvez nós sejamos agora, irmão, 14.000 pessoas, 16.000 pessoas, I don't know, 16.000 pessoas debaixo do mesmo nome, declarando: Pai, nós não começamos esse ano de qualquer jeito. Nós não estamos esperando de forma passiva aquilo que 2021 tem para nós. Nós queremos tudo que o Senhor tem para nós. Cada promessa, nós não abrimos mão de nenhuma delas. Cada promessa, cada palavra, cada milagre, cada liberação, Pai, cada uma delas, desde o ventre da nossa mãe que foi liberada, nós nos agarramos com ousadia aquilo que o Senhor preparou para nós. As nossas casas viverão o que o Senhor disse que elas viveriam. As nossas casas frutificarão na medida que o Senhor declarou que elas frutificariam. Os nossos filhos serão do tamanho que o Senhor disse que eles seriam. Nós tocaremos as nações que o Senhor liberou para que a gente toque, Pai. Nós iremos a lugares altos porque o Senhor disse que faria. Nosso coração não tem espaço para dúvida. Nós não temos dúvida se o Senhor vai fazer. Nós temos uma plena convicção: certamente fará. O Deus que fez a promessa é o Deus que conclui ela. O Deus que fez a promessa é o Deus que conclui cada uma delas. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus de sinais e maravilhas, Deus de milagres, Deus de cura, Deus de provisão, Deus de novos começos, Deus de reconciliação, o Deus da redenção, Deus que fez novas todas as coisas, deixou para trás o nosso passado, pagou na cruz o nosso pecado, o Deus que ressuscitou ao terceiro dia e voltou para contar a história, o Deus que chama Lázaro para fora, o Deus que toca a mulher do fluxo de sangue mesmo sem ela tocá-lo. É o mesmo Deus de 2021 e 2022 também, 2023. Os nossos milagres não começaram hoje, irmão. Os nossos milagres não começaram hoje. A grande verdade é que todos eles estão armazenados num lugar chamado futuro para nós. Mas eu creio que para Deus são como presente. Ele caminha na eternidade passada e na eternidade futura como se fosse o mesmo ambiente. O Deus que é o princípio e o fim de todas as coisas, o Deus que conhece todas elas, o Deus que chama cada uma das estrelas pelo nome, dá uma ordem, todas elas se apresentam enfileiradas. Eu creio de verdade, irmão, é como... Eu vou dar uma ideia visual para você. É como se fosse
uma série de milagres e promessas acumulados, armazenados. Eles estão estocados, só aguardando o teu posicionamento para que haja da parte de Deus um liberar sobrenatural. Eu oro para que as comportas dos céus se abram sobre as nossas cabeças de uma forma sobrenatural, mas isso não vai acontecer do nada, nada acontece do nada. Deus não faz as coisas do nada, irmão. Do nada demora muito tempo para acontecer. Do nada Davi mata um gigante, mas quando ele estava nas malhadas lutando com ursas e leões, ninguém via. Do nada José assume o governo, mas quando ele estava anos esquecido dentro do cárcere, ninguém via. Do nada Jesus começa o seu ministério, cura enfermos, libera palavras, mas quando ele estava numa manjedoura fugindo do homem que mandou matar todos os primogênitos daquela geração, ninguém via. Do nada ele ressuscita, o túmulo está vazio e ele apresenta as suas marcas, mas durante os 3 dias, quando ele estava no inferno, ninguém via. Do nada Deus começa uma igreja em Miami, mas quando ele chamava essa igreja pela existência, antes de Miami ser chamada de Miami, ninguém via. Do nada André começa a pregar e algumas pessoas até querem parar para ouvi-lo, mas quando ele sustentou no ventre da minha mãe, mesmo todos os médicos dizendo para abortar, ninguém via. Do nada, tantos homens que você celebra e te inspiram começaram a viver algo incrível, mas existem milagres acontecendo no momento em que você nem via. Do nada Moisés se posiciona para libertar o povo do deserto, mas ele está boiando num cesto, irmão, e tudo podia acontecer. Todos os meninos da geração dele foram mortos, cada um dos primogênitos sendo assassinados. Então existe um bebê dentro de um cesto, boiando no rio, enquanto ninguém via. Do nada o mar se abre para o povo passar, mas existiam pragas sendo liberadas enquanto as famílias estavam guardadas dentro de casa, com os umbrais da porta lavados pelo sangue do Cordeiro, enquanto o juízo de Deus passava lá fora, as famílias protegidas lá dentro, e ninguém via. Noé fecha as portas da arca, fecha as portas e não olha a fúria de Deus sendo liberada sobre a criação. Ele está guardado dentro de uma arca enquanto a criação está sendo dizimada, ninguém via. Mas enquanto ele construía cada um dos pilares daquela arca, e gerações depois de gerações ridicularizavam ele por construir algo que não fazia sentido, ele estava fazendo algo que ninguém via. A grande verdade, irmão, é que quem precisa ver já está vendo. Quem pode fazer já está fazendo. Quem poderia falar já falou, já liberou. Ele já assinou. Ele já nos deu autoridade. É como uma procuração que Deus disse: olha, aquilo que vocês fizerem, falarem, liberarem, declararem no meu nome, será feito assim na terra como já é feito nos céus. Aquilo que vocês cancelarem, desligarem, desativarem no meu nome, será desligado também nos céus. Feche teus olhos em nome de Jesus, irmão. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, faz algo novo, Pai. Faz algo novo no nosso meio. Faz algo novo. Libera sobre nós esse espírito de ousadia. O Senhor não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Pai, dá para cada um de nós essa porção de fé. A gente não vai recuar, nenhum de nós vai ficar no meio do caminho. Nós não somos como aqueles que, colocando a mão no arado, olham para trás e retrocedem. Nós somos daqueles que permanecem, são salvos. O Senhor tem para nós uma coroa de vida eterna, porque nós não temos mais para onde ir, Pai. Nós queimamos as pontes com o passado, nós abrimos mão do nosso passado. Para onde iremos nós, Jesus, se só Tu tens palavras de vida eterna? Nós não temos mais nenhuma aliança com 2020 ou com qualquer outro ano que já passou, Pai. As coisas velhas ficaram para trás e em Cristo tudo se fez novo. Nós queremos o novo de Deus, nós avançamos na direção do novo de Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Feche teus olhos. Enquanto o louvor vai ministrar, irmão, eu queria que você aproveitasse esses minutos finais desse culto. De olhos fechados, coloca a mão no teu coração e começa a gerar os melhores meses da tua vida. Começa a gerar palavras e milagres sobre o melhor ano da tua história. Começa a trazer existência aquilo que não existe, irmão. Começa a chamar pelo nome os teus milagres.